você acha? Qual que é a razão sua, da Força-Tarefa, né, dos juízes que acabaram julgando também os casos, que viram as provas, primeira, segunda instância, até em terceira instância houve condenações. Qual que é a razão pela qual o Supremo, que no começo foi muito favorável à Lava Jato, por exemplo, dando liminares para bloquear a nomeação do presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil da ex-presidente Dilma, que seria uma forma de blindar ele, né, dar um foro privilegiado para ele. Naquele caso, houve uma liminar do ministro Gilmar Mendes, se não me engano. E o mesmo Gilmar hoje se tornou o arqui-inimigo número 1 da Lava Jato, o maior crítico, detrator da operação. O que aconteceu desde 2014, 15, 16... hoje que estamos em 2024, na sua opinião? Essa pergunta é a pergunta que a gente tem que fazer para o ministro Gilmar Mendes. Por que ele mudou de posição? Por que ele mudou de lado quando os fatos, as evidências, as provas são as mesmas? Por que ele mudou de posição quando o que era mais grave ainda veio à tona? E qual é a minha visão desse caso, Carlos? Minha visão é, nós tínhamos uma Lava Jato que tinha atingido 3 partidos no seu começo, PT, PP e PMDB. Certos atores estavam sendo investigados. Nós tínhamos um governo fragilizado, o governo Dilma com rombo fiscal, com uma crise econômica, um governo Dilma todo atrapalhado, uma falta de articulação no Congresso. E aí o sistema se uniu para mudar esse governo. E eles viram a Lava Jato como um instrumento para a derrubada de um governo. Esse é o que o sistema fez. O sistema, eu estou me referindo aqui ao Supremo Tribunal Federal, que atua politicamente, que não são cargos técnicos e concursados, mas são ministros indicados politicamente. Tinha lá ministros que defenderam e manteram sua coerência até hoje no combate à corrupção, doa quem doer. Mas tem outros que simplesmente mudaram a sua posição. E aí aquele barco vamos colocar assim, pessoas que viam a Lava Jato como inimiga, que tinha no começo uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas de políticos, foi aumentando, porque a Lava Jato foi se expandindo até o momento que uma empreiteira delatou, nomeou 415 políticos de 26 partidos, atingindo, como eu disse, todo o espectro político brasileiro, e aí você foi colocando pessoas para esse barco de reação cada vez em número e quantidade maior, em poder maior, e a gente tem que entender que essas pessoas são pessoas que têm aliados em todas as áreas. Pessoas que têm aliados no jornalismo, que ligam para dono de jornal pedindo para demitir jornalista porque não gostou da opinião, que liga para dono de faculdade mandando demitir o pesquisador porque não gostou da pesquisa. A gente está falando de pessoas que exorbitam dos seus poderes e que têm aliados em todos os flancos, aliados históricos de ministros do Supremo Tribunal Federal, com que eles foram pegos fazendo ligações, pedindo voto no Senado, na Câmara, numa promiscuidade total entre poderes. Então, esse barco de reação, inclusive de políticos que nomearam ministros do Supremo, aumentou muito e chegou um momento que a balança virou. Que o negócio virou e toda a classe política, com o Supremo, com tudo, passou a retalhar e agir contra a Lava Jato. Com a resistência nobre e corajosa de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente precisa registrar a título de justiça. Quem que você acha que resistiu e que evidentemente está sucumbindo, né? Porque a gente está vendo essas decisões. Quem que você acha que está resistindo dentro do Supremo ao desmonte da Lava Jato? Nós vemos, por exemplo, o ministro Luiz Fux, sempre teve uma posição e não mudou conforme os ventos da política. Nós vemos o ministro Barroso, que sempre teve uma posição e não mudou conforme os ventos da política. Nós vemos o ministro Edson Fachin, que sempre teve uma posição e que não mudou aos ventos da política. Ele ficou um pouco estigmatizado com a decisão que definiu que a competência para o caso Lula não era de Curitiba, era de Brasília, mas a minha leitura, o que ele estava tentando fazer ali, era salvar de algo pior, salvar esse caso da declaração de suspeição que o ministro Gilmar Mendes pretendia fazer e que aí sim ia derrubar de vez a Lava Jato e não ia ser possível recuperar o caso. Mas são ministros que quando você olha as decisões, eu acompanhei todas as decisões, as acusações contra políticos, as decisões de recebimento ou não de denúncia, de uma coisa nova que eles inventaram, desrecebimento de denúncia, uma negativa de denúncia depois de ela ter sido recebida. Nunca vi isso, mas eles fizeram isso em relação aos grandes nomes do PP, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados. Você passou a ver uma série de coisas esdrúxulas por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não posso aqui imputar intenção para ninguém. Eu não tenho como ler a mente ou ter uma bola de cristal e dizer que eles estão fazendo isso por essa ou por aquela razão. O que eu posso falar de fatos? O que eu posso é falar que quando o ministro Dias Toffoli dá aquela decisão para a qual eu não vejo um fundamento suficiente no caso da JF, ele tem a esposa que é advogada da JF, não nesse caso, no outro caso, mas o que para mim configura um caso clássico de conflito de interesses. Eu posso falar que o ministro Gilmar Mendes deu uma declaração recente para a imprensa dizendo que ele fez uma leitura política quando ele fez aquela decisão da segunda instância. Ou seja, que mostra que eles estão decidindo por critérios políticos e não por critérios técnicos. E isso mina a confiança no judiciário.
Porque o judiciário, vamos lembrar, não é órgão feito no nosso desenho institucional brasileiro de freios e contrapesos, de divisão de poderes, não é um órgão feito para fazer política, não. A fonte da legitimidade do Supremo Tribunal Federal não é o voto. A fonte da legitimidade é a aplicação técnica e imparcial da lei que vem do parlamento. Quando o Supremo Tribunal Federal passa a fazer política, ele passa a minar toda a sua credibilidade, e aí a gente vê figuras agora que querem apoiar a credibilidade e a legitimidade em cima simplesmente da força física, extrapolando e praticando todo tipo de abuso em cima simplesmente de um poder, e um poder que pode se colocar inclusive sobre o Congresso, porque eles têm os congressistas às suas mãos por meio do foro privilegiado. Pois é, essa questão, só para terminar também, essa questão do Fachin que você falou, então você acha que a decisão dele monocrática de não reconhecer a competência, declarar Curitiba incompetente para julgar o ex-presidente Lula, o presidente Lula agora, não foi uma manobra para tentar reeleger Lula, para tentar colocar Lula de novo na campanha eleitoral, uma tentativa de salvar o que podia ser salvo pela Lava Jato? Então, foi o menos pior dos males, vamos dizer assim? A minha leitura é que o Supremo sim fez isso. O Supremo sim, ele reabilitou Lula para a campanha eleitoral. Agora não o ministro Edson Fachin. O que o ministro Edson Fachin foi dizer que não era Curitiba e era Brasília. E o que aconteceria se a decisão dele tivesse prevalecido? O caso ia mudar para Brasília, as decisões seriam ratificadas, e ele seria em breve ali condenado, teria a condenação confirmada, isso que provavelmente aconteceria. Então haveria tempo hábil para isso, não teria prescrição? Eu teria que voltar lá no tempo e dependeria muito do ritmo de trabalho dos juízes e dos desembargadores. Mas ele teria os processos, pelo menos ali, sendo tocados, e em algum momento ele poderia vir a ser preso novamente, ter condenações contra ele. Agora, ele fez isso no ambiente em que ele sabia que existia uma configuração ali do Supremo para declarar a suspeição de Sérgio Moro, e o que anularia todos os casos e não permitiria que esses casos fossem salvos e fossem reinstados e que novas condenações viessem no futuro. Então, na minha perspectiva, o que o ministro Edson Fachin fez foi buscar, digamos, deixar os anéis irem e salvar os dedos. Só que reflete uma leitura que eu, muitas vezes, fui ingênuo como procurador, por não entender como funciona a política, me parece uma leitura de alguém técnico que busca fazer a coisa certa, mas que não consegue ler o ambiente político, porque o que aconteceu em seguida foi que o ministro Gilmar Mendes insistiu na sua questão da suspeição, levou à frente e conseguiu derrubar o caso completamente numa decisão do Supremo Tribunal Federal por maioria, com base em uma constelação de fatores. Eles tiveram que juntar 7 fatos para dizer, olha, se a gente olhar aqui esses 7 fatos em conjuntos, a gente pode concluir que houve ali uma suspeição do ministro Sérgio Moro. Gente, isso é balela. O Supremo nunca declara suspeição de nenhum ministro. Veja que agora você tem um juiz, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, julgando os casos em que ele é vítima, ele é algoz e não se declara suspeito. Teve o Toffoli, como eu disse, suspendendo os pagamentos da JF, não se declara suspeito. Isso nunca foi um problema para o Supremo Tribunal Federal. O que estava ali em jogo, sim, era a reabilitação do Lula para uma nova candidatura.